Olá, bem-vindo, bem-vinda. Vamos falar agora sobre projeção de inflação. Essa é uma tarefa muito importante porque, como nós já falamos, acaba influenciando nas nossas tomadas de decisão na medida em que a gente precisa saber qual que é o horizonte do nosso investimento, o volume de recursos que a gente vai investir, quanto que a gente pretende ter de rentabilidade e a inflação acaba interferindo nisso tudo. Qual é o risco que a gente está disposto a correr, né? E vários outros fatores. Essa tarefa de estimar a inflação ela é bastante complexa e nem o governo, os economistas acertam, como eu já vou mostrar aqui para vocês. Mas são duas dimensões que a gente pode pensar em trabalhar. A primeira delas é fazer uma análise histórica, por exemplo, olhar para a média da inflação, procurar fazer algum tipo de análise estatística, como regressão. Essa é uma possibilidade. Eu já mostrei um gráfico para vocês, onde a gente percebe claramente que historicamente a nossa inflação ela tem caído se nós considerarmos aí o período de início do plano real. A gente teve alguma volatilidade, aí, altos e baixos, e hoje a gente se encontra com uma inflação bastante estabilizada e mais baixa se nós compararmos com esse histórico. Então, às vezes, olhar simplesmente para o histórico talvez não nos dê uma boa perspectiva do que pode estar acontecendo aí mais à frente, né? Aquela famosa análise de retrovisor, eu fico olhando para o retrovisor e não estou olhando para a estrada que está à minha frente. Uma outra possibilidade é eu consultar especialistas em instituições. Então, eu posso consultar aí a mídia, jornais, revistas especializadas, também sindicatos, organizações relacionadas a algum tipo de setor. Eu já mostrei para vocês, por exemplo, o CUB, que é o custo da construção civil. E nós podemos também buscar aí os relatórios do governo, especialmente aqueles divulgados pelo Banco Central, que é o que eu vou mostrar para vocês. Como é que eu posso realizar uma projeção, né? Primeiro eu vou fazer uma análise do histórico e buscar valores com base em alguma formulação matemática. Para isso eu vou levar em conta o setor, para que eu possa utilizar índices representativos na hora que eu buscar esse histórico, também o período de análise. Sempre que eu tiver um período maior vai ser incerteza, como eu falei para vocês, olhando para aquele nosso histórico desde 1994 aí da nossa inflação, né? Eu tenho muita volatilidade aí nesse período. E busca-se aí um valor central e, se possível, também acompanhar a variabilidade desse indicador para que você possa ter alguma perspectiva relacionada ao risco, a essa variação desse indicador. Depois você pode buscar o que o governo e outras instituições estão apresentando em relação a essas perspectivas de inflação. Você pode unir dados qualitativos e quantitativos e fazer uma análise crítica aí para definir esse valor de projeção. Uma maneira de simplificar ou de cortar um pouco o caminho dessa projeção é utilizar o relatório do Banco Central, chamado relatório Focus. Ele é um relatório bastante completo, onde você vai verificar os aspectos que influenciam as decisões do governo quanto à inflação, como, por exemplo, nível de atividade, preços, nível de crédito e taxas de juros, um pouco sobre economia internacional, exportações. Então, o próprio Banco Central ele vai já explicar o que está acontecendo em relação a todos esses componentes aqui e qual que é a perspectiva dele do que pode acontecer pela frente. O relatório Focus do Banco Central ele apresenta as projeções e expectativas do mercado para diversos indicadores. Então aqui eu tenho esses dois relatórios, são dois na verdade, né? Eu falei ali o Focus é o que tem as expectativas dos agentes econômicos. E aqui o relatório de inflação é onde você vai obter essa análise que o Banco Central faz daqueles componentes, desses componentes aqui e outros que eu mencionei anteriormente. Então eu vou mostrar aqui para vocês o Focus, lembrando que isso aqui está disponível na página do Banco Central, tá? Você pode acessar aí o relatório mais atualizado. Esse relatório ele tem divulgação mensal, então você pode acompanhar lá no site bcb.gov.br e procurar pelo boletim Focus. Aqui eu tenho o exemplo do relatório Focus. Ele vai apresentar a expectativa de diversos agentes econômicos. Eu posso acompanhar aqui, por exemplo, eu tenho outros indicadores. Eu tenho o PIB, taxa de câmbio, a meta da taxa básica de juros, aquela taxa Selic que eu comentei com vocês. Tá?
E aqui, no caso desse relatório, é de 2019 ainda, mas tem as expectativas para 2020, 2021 e 2022. Tá? E é interessante, aqui eu vou pegar o IPCA, que é a primeira linha. Aqui para o IPCA fechando 2019, na época desse relatório de agosto, existia aí uma expectativa de 3,71 para o fechamento do IPCA. Isso baseado em 116 respondentes. O Banco Central ele consulta aí diversas entidades, instituições financeiras, economistas, enfim, podem participar aqui dessa consulta em relação a perspectivas desses agentes. Então, esse documento ele acaba sendo um documento de referência, como que o mercado está entendendo essa perspectiva de inflação. Para 2020, na época desse relatório aqui, a expectativa era de 3,90 para o IPCA em 2020. Para 2021, a expectativa era de 3,75 e para 2022, expectativa de 3,50. Então, claramente nota-se aqui uma tendência por parte dos agentes do mercado, uma perspectiva de redução da inflação, né? Passando de 3,90, 3,75, 3,50. Então, muito mais do que olhar um valor no detalhe, é 3,75 ou 3,85, o mais interessante é olhar para a tendência, né? O mercado está enxergando uma tendência de redução da inflação aí para os próximos anos, isso na data de agosto de 2019, tá? Então, passado um mês aí, talvez essas perspectivas aqui dos agentes econômicos mudem completamente de acordo com alguma situação que está acontecendo na economia. Interessante eu dar uma olhadinha aqui também na meta da taxa Selic. Então, olha só, para a meta da taxa Selic, o mercado está com uma perspectiva aqui, uma tendência de alta a partir de 2021. Né? 2020 ainda fica na faixa de 5%, 2021, 2022 aumentando para 7%. Tá? Então, essas são as perspectivas que a gente pode olhar aqui no Boletim Focus e eu posso utilizar isso aqui como uma base aí bastante representativa do que os agentes econômicos do Brasil estão olhando para esses diversos componentes aqui da economia. Bom, nós ficamos por aqui então. Eu desejo ótimos estudos para vocês. Aproveitem e deem uma olhada nesses documentos que realmente são muito interessantes. Você vai aprender bastante sobre o que é importante dentro da economia, o que a gente deve estar olhando aí, acompanhando esses dois relatórios publicados pelo Banco Central. Com certeza vai ser bastante útil para você. Bons estudos aí e até a próxima aula.